Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. A letra de crédito do desenvolvimento LCD, nova modalidade de aplicação financeira, se destina a financiar indústria e microempresas. O superintendente de política industrial da CNI, Fabrício Silveira, afirma que a aprovação da LCD vem em ocasião oportuna para o país, com vistas à adaptação do setor industrial nacional. Fabrício Silveira destaca ainda que a LCD vai impactar na redução do custo do crédito para investimentos produtivos na indústria, já que isenta os investidores do imposto de renda, assim como as outras letras de crédito existentes, letra de crédito imobiliário LCI e da letra de crédito do agronegócio LCA, que financiam o setor imobiliário e o agronegócio. Então a LCD permite aos bancos de desenvolvimento uma captação a um custo menor, porque esse instrumento ele exime o pagamento de imposto de renda por parte dos aplicadores. Então, com esse custo menor, os bancos de desenvolvimento podem ofertar um crédito, e aí um crédito direcionado à neoindustrialização, direcionado a esses desafios e oportunidades que hoje estão postos, para que as empresas, então, tenham acesso a recursos de investimento mais baratos. Já o advogado do Belus Advogados, Matheus Fácil, com atuação em fintech, mercado financeiro e de capitais de São Paulo capital, salienta a segurança da LCD com apenas um possível risco quanto ao emissor. Porém, o advogado frisa que o risco pode ser amenizado pela letra de crédito estar vinculada a um banco de desenvolvimento público, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O único risco aqui relevante que a gente poderia apresentar é o risco do emissor. Mas, como no Brasil esses bancos de desenvolvimento são todos bancos públicos, eles têm uma trajetória sólida e um caixa sólido também, até pela própria forma do financiamento, a estrutura interna, a relação deles com, por exemplo, com o Tesouro Nacional, é diferente da relação que bancos privados têm com a renda fixa. A criação da LCD, um novo título de renda fixa, foi sugerida pelo Poder Executivo e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e aguarda sanção presidencial. Reportagem Bianca Mingotti. A partir do próximo sábado, dia 6, os prefeitos que vão tentar se reeleger para mais 4 anos de mandato não poderão mais nomear, exonerar ou contratar funcionários. A legislação eleitoral também proíbe a participação desses gestores na inauguração de obras públicas. Desde o último domingo, dia 30, emissoras de rádio e TV também estão impedidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. As condutas proibidas aos prefeitos e vereadores que buscam a reeleição visam impedir que a máquina pública seja usada para a obtenção de vantagens por aqueles que hoje estão no poder. Especialista em direito eleitoral, Antônio Carlos de Freitas Júnior, diz que essas e outras regras fazem parte do calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirma que as próximas semanas serão decisivas para aqueles que pretendem concorrer no pleito. Qualquer pessoa que diga hoje que é candidato a tal cargo, isso não é uma verdade verdadeira, isso não é uma verdade completa. Isso pode ser um pré-candidato, porque as eleições, os candidatos, a vereadora, a prefeito, a prefeita, eles são decididos as candidaturas em uma convenção do partido que ocorrerá apenas a partir do dia 20 de julho, terminando no dia 5 de agosto, e aí o registro dessa candidatura de 6 de agosto para 15 de agosto, e serão julgados em primeiro grau até 16 de setembro. Somente após o dia 16 de agosto, isto é, findado o período para registro dos candidatos, é que a propaganda eleitoral será liberada. Até lá, de acordo com o TSE, qualquer manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e gerar multa. O especialista Alexandre Rolo lembra que 4 dias depois, o TSE vai divulgar o percentual de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. O especialista destaca que isso servirá para balizar a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, se o partido tiver 50% de candidaturas femininas, vai ter que destinar 50% do recurso para esses 50% de candidaturas femininas. Mesma coisa ainda envolvendo candidatos negros e negras. O dinheiro público vai ter que ser distribuído na proporção
das candidaturas de pessoas que vão disputar por aquele determinado partido. Entre 30 de agosto e 3 de outubro, começa o horário eleitoral gratuito. Já de 9 a 13 de setembro, o TSE divulgará a prestação de contas parcial dos partidos e candidatos, ou seja, de onde vem o dinheiro que financia cada campanha. De 21 de setembro em diante, nenhum candidato pode ser preso, exceto se for pego em flagrante. O mesmo vale para os eleitores, mas nesse caso, a exceção se aplica apenas a partir de 1º de outubro. Passados os 2 turnos das eleições, os eleitores que não comparecerem às urnas no primeiro turno terão até 5 de dezembro para justificar a ausência, enquanto os que faltaram ao segundo turno terão até 7 de janeiro de 2025 para fazê-lo. O primeiro turno está previsto para 6 de outubro e o segundo para o dia 27 do mesmo mês. Durante a revisão da segunda fase do acompanhamento da implementação da Identificação Civil Nacional ICN na quarta-feira, dia 26, o Tribunal de Contas da União identificou riscos no processo de implementação do programa. Para o TCU, a primeira incerteza na implantação da ICN é a possível ineficiência na política pública de disponibilização de documentos de identificação, devido à duplicação de iniciativas semelhantes. A especialista em ética e compliance Sueli Murakami explica que a ICN é uma identificação civil nacional que institui uma base de dados biográficos e biométricos do cidadão. É um programa destinado a identificar todos os brasileiros em sua relação com órgãos públicos e privados, contando com uma base de dados públicos, dentre os mais importantes, o cadastro de eleitores e as biometrias coletadas pela Justiça Eleitoral. Ela aponta que a Carteira de Identidade Nacional CIN, com versões impressa e digital, possui um número único nacional, CPF, além de ter um fluxo oficial de dados de identificação em todo o país, suspendendo o uso de informações divergentes na identificação do cidadão. Já o Documento Nacional de Identidade DNI reúne em um único aplicativo digital o título de eleitor, o CPF, o RG, a certidão de nascimento, carteira de habilitação e outros dados de identificação do cidadão, pontua a especialista. O advogado especialista em direito administrativo André de Sabraga explica que um dos riscos para o projeto não dar certo é a falta de coordenação e gestão. Ele também afirma que a base de dados pode se tornar um grande alvo de ataque para vazamento de informações. Ao mesmo tempo que uma base única ela é mais fácil de proteger, porque você consegue concentrar todo o seu esforço em segurança e investimento, por outro lado, ela também é uma base que vai ser constantemente atacada. A falta de recursos orçamentários suficientes para a implementação nacional da CIN é outro risco ressaltado pelo especialista. O TCU estabeleceu que o governo federal deve tomar medidas para resolver os problemas decorrentes da duplicidade de iniciativas nos projetos da DNI e da CIN, dentro de 120 dias. Além disso, determinou que o TSE, responsável pelo DIN, e o MGI, responsável pela CIN, enviem relatórios semestrais sobre o progresso do cronograma de implementação de ambos os projetos. Reportagem Natália Guimarães. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai divulgar em 20 de julho o número de eleitores aptos a votar em cada município. É a partir desses dados que se calcula o limite de gastos e de pessoas que cada candidato poderá contratar para atividades de militância e mobilização de rua na campanha. Especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo, diz que o estabelecimento de um limite de recursos por cada candidato visa evitar o chamado abuso de poder econômico, desequilibrando a disputa eleitoral. Ainda que seja rico, ele não pode gastar quanto ele imaginar, quanto ele quiser. Não pode gastar numa campanha para prefeito ou para vereador 3, 4, 5 milhões de reais, porque ele é rico. Isso não é possível, justamente para evitar esse eventual abuso do poder econômico, é que existe esse limite, esse teto de gastos, essa tabela, digamos assim, por município fixada pelo TSE. O especialista lembra que o limite leva em conta o tamanho do município e o cargo ao qual cada candidato pretende concorrer. Dessa forma, o teto de gastos para o cargo de prefeito é maior do que para vereador em um mesmo município, bem como o limite em cidades de médio e grande porte é maior do que nas de pequeno porte. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo e especialista em Direito Eleitoral, Antônio Carlos de Freitas Júnior afirma que aqueles que gastarem acima do limite estão sujeitos à multa.
Aqueles que desrespeitam os limites dos gastos fixados pagarão multa de 100% da quantia que ultrapassa o teto fixado, sem excluir qualquer tipo de apuração de abuso de poder econômico. Se a Justiça Eleitoral entender que houve abuso de poder econômico, o candidato está sujeito a cassação e inelegibilidade por 8 anos. Reportagem Felipe Moura. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, encabeçada pelo Ministério da Saúde, as secretarias de saúde de estados e municípios realizaram dias D de mobilização para aumentar a cobertura vacinal nos grupos prioritários. É o caso do Ceará, que uma vez por mês, aos sábados, organiza ações em todo o território do estado para atualizar o calendário de vacinas da população. A coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do estado, Ana Karine Borges Carneiro, explica a estratégia. Então, é uma oportunidade de otimizar também as estratégias de vacinação, uma vez que esses grupos prioritários poderão buscar a vacinação da influenza e, na oportunidade, estarão atualizando para a vacinação Covid. O doutor André Prudente, diretor-geral do Hospital Giselda Trigueiro, unidade pública referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas de Natal, no Rio Grande do Norte, é seguro tomar a vacina da gripe junto com outros imunizantes do calendário nacional de vacinação, como o da Covid-19, por exemplo. Inclusive, a recomendação de se fazer junto, justamente para não perder a oportunidade, que é tão difícil a pessoa ir ao serviço de saúde tomar a vacina, então pode ser feitas 2 vacinas concomitantemente, ao mesmo tempo, sem grandes problemas. No entanto, a Superintendente de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, Gislane Matheus, faz uma ressalva. A única vacina que não está sendo administrada junto é a da dengue para os adolescentes de 10 a 14 anos, né? Mas a vacina da gripe, ela pode ser administrada sem nenhum problema com as outras vacinas. Então, elas protegem e estimulam a proteção da mesma forma, sem nenhum problema por estar sendo administrado junto. O Ministério da Saúde ressalta que a vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para evitar surtos e garantir a saúde da população durante as estações do outono e inverno. Faça parte do movimento nacional pela vacinação e diga sim para a vacina contra a gripe. Procure uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. A sua rádio em qualquer lugar. Clique Rádio Porto Alegre.